Você sabe usar os pincéis? Poxa, são tantas variedades, né? Tanta variedade, tantos pincéis, que a gente fica meio maluco. Aí você pensa, será que eu tenho que ter todos? Não! De repente, com um a gente consegue fazer várias coisas. É o que a gente vai descobrir hoje com a nossa blogueira. Vamos fazer o seguinte? Quer ver quem tá aqui? Surpresinha, ela é uma graça. Roda aí nossa vinhetinha, vocês já vão ver quem é. Aqui hoje é a Renatinha, ela que já ficou conhecida com esse cabelo que brilha. Obrigada. Super vermelho assim. E eu acho legal que você acompanha com a sobrancelha, fica tão bem pra você. Tudo orna. Não, fica o máximo. Bem-vinda mais uma vez. Achei muito legal o tema, porque, poxa vida, é muito pincel, né, Rê? A gente não tem, né, assim, eu pelo menos olhando pra mim, é tudo igual. E não, e cada um tem aí uma função específica. Sim, sim. E tem pincel que tem mais de uma função, né? Isso que é legal. Às vezes você não precisa ter um monte de pincel. Você só precisa ter os pincéis essenciais mesmo. Os básicos. Na sua opinião, assim, quantos pincéis são os essenciais? Se a pessoa tiver o quê? Uns 4 ou 5 já tá legal? É, eu acho que até um pouquinho mais, uns 6, 8. 6, 8. Então, ó, não precisa ter tudo. Mas esses aqui são todos seus? São. Que máximo, eu tenho um vício de pincel. Olha esse daqui que super legal. Você vai contar tudo, então, pra que eles servem. E sabe o que eu ia te perguntar, antes até da gente começar aí com as suas explicações? Quando a gente sente o pincel, né, que a gente encosta na pele, a gente sente aí, esse, por exemplo, é super macio, né? Sim. Isso tem relação com a fibra desse pincel. Essa daqui é uma fibra natural? Não, ou como é que é essa história? Essas são cerdas sintéticas, né? Sintéticas. Não são naturais. As naturais normalmente vêm de pelo de cabra e tal. Mas assim... Não é ecologicamente correto. Não tem sofrimento. Algumas empresas não têm sofrimento, né? Daí depende da política da empresa. Você até tem que correr atrás disso para saber. Entendi. Então existem empresas que fabricam aí pincéis com essas cerdas naturais, de animais, e que mostram, devem ter vídeos, né, até de marketing da empresa, mostrando que esses animais não sofrem para que seja preparado. Tem que saber direitinho, tem que ter selo de qualidade. Aprovado, senão, né, porque a gente está falando, né, de algo que, poxa vida, a gente não vamos... É uma longa história esse lance do sofrimento animal. Mas eu estava na dúvida. Agora, para uma cerda artificial, é muito fofa, né? Gostosa. Sim. Depois você ensina a gente, então, como escolher. Com certeza. Para escolher muito bem. Sim. E depois, gente, para higienizar. Que a gente muito usa todo dia. Vamos aprender como é que a gente vai higienizar todos. Pode começar com a sua aula. Meninas, mandem perguntinha, @VocêBonitaTV pelo Insta ou @VocêBonita pelo nosso Twitter. Daqui a pouquinho a gente bate papo. Tá bom, obrigada, Carol. Obrigada. Bom, então vamos falar de pincel. Eu, quando comecei a me maquiar, eu não usava pincel, só usava minhas mãos. E depois que eu descobri os pincéis, eu pensei assim, poxa, maquiagem é muito mais divertida com pincel. E agora eu tenho um monte. E vamos começar pelos pincéis de rosto. Para fazer uma boa pele, uma pele impecável, é sempre bom você ter alguns pincéis para rosto. Mas nem sempre você quer um acabamento muito pesado ou um acabamento mais levinho. Então o pincel vai te ajudar a dar o acabamento que você quer. Então o pincel de rosto, esse é clássico, é o língua de gato. E é um pincel que pode ser tanto com cerdas naturais quanto com cerdas sintéticas. Ele é bem pontudinho e bem denso. Esse pincel dá uma cobertura total. Eu não gosto muito dele porque normalmente ele fica umas ranhuras na pele, então não fica um acabamento tão natural. E você tem que ter a mão bem levinha para não ficar essas ranhuras. O que eu gosto de verdade é esse daqui, que é o pincel Duo Fiber. Pincel Duo Fiber porque ele tem duas fibras, natural e sintética. Então você pode ver que aqui ele é branquinho e aqui ele é preto, mas não é que a cerda dela é pintada, é porque ele tem cerdas naturais e sintéticas vindo aqui desde a base, tá? Então se você procurar por um pincel Duo Fiber de verdade, você tem que procurar um pincel que todas as fibras naturais e sintéticas saiam da base. E daí tem vários tipos de Duo Fiber, tem esse bem pequenininho e tem esse mais abertinho, que você pode usar para qualquer coisa, para aplicar base, pó, pode ser pó ou então base líquida também. E esse daqui é um pouquinho mais denso, então você tem que trabalhar mais, tem que fazer mais movimentos circulares.
E esse daqui, como é muito mais amplo, né, você tem que trabalhar um pouquinho menos e ele pega uma parte muito maior do seu rosto. E uma coisa que todo mundo gosta é colocar aquele pozinho durante o dia para tirar a oleosidade. E tem esse pincel clássico de pó, que é bem gordão, também pode ser cerdas naturais ou sintéticas, daí depende muito do seu gosto. E você pode aplicar o pó pelo rosto todo. Daí também tem o maiorzão e o menorzinho, vai ao seu gosto. E também o pincel de blush, de contorno, eu gosto desse pincel que é chanfrado, ele tem um corte diagonal, tá vendo? Ele não é reto, ele não é redondinho, ele é cortado na diagonal. E é legal porque ele consegue varrer toda essa área aqui que você precisa passar o blush, que é aqui nas maçãs do rosto, e você precisa varrer até o cantinho externo do rosto. E outro muito legal, que não é todo mundo que tem, mas é muito interessante, é o pincel cônico. Esse pincel que tem esse pontudinho aqui, que é muito interessante, principalmente se você gosta de passar corretivo líquido, porque você espalha o corretivo com a mão ou então com o aplicador do corretivo e depois com leves batidinhas você espalha o corretivo. E o mais interessante que todo mundo precisa saber, quando você constrói camadas de base, de corretivo, pó no seu rosto, você precisa ser muito gentil com o pincel, porque se você for muito brusca, você vai tirar as camadas de base, corretivo de pó que você já passou. Então sempre com a mão bem levinha, tá? E passando para a parte dos pincéis de olhos, os olhos, com certeza, é uma parte que você precisa de pincel para fazer. Com o rosto você consegue passar com as mãos, tal, mas olhos é muito difícil você fazer um olho bem perfeitinho sem pincel. Então também, aí as cerdas sintéticas e naturais fazem toda a diferença na hora dos olhos. As cerdas sintéticas, que são essas que tem um pouquinho mais de brilho assim, e se você ficar meio em dúvida se é cerda natural ou sintética, você procura, que normalmente na embalagem tem escrito. E esse daqui é tipo um língua de gato, cerdas sintéticas, que é ideal para você aplicar coisa cremosa. Então, produto cremoso, uma base cremosa, você espalha assim pelo rosto com cerdas sintéticas. Agora, as cerdas naturais são ideais para esfumar, para fazer aquele movimento de transição, de vai e vem, que você coloca aqui no côncavo do olho, que é essa parte do ossinho, e você começa a esfumar, movimento de vai e vem. E tem que ser cerdas naturais. Tem cerdas sintéticas que são muito fofinhas, como a Carol já falou, e também fazem um trabalho super bem feitinho. Esse pincel aqui é bem redondinho e ele permite aqui que você coloque no seu côncavo e faça o esfumado. Daí o tamanho do pincel, você precisa ver o tamanho do seu rosto, do seu olho. Deixa eu ver. Esse eu queria muito ver, porque uma das coisas mais difíceis da maquiagem é o esfumadinho, né? Sim, é muito difícil. Não é muito grande, não? O tamanho tem que ser esse mesmo? É, depende do seu olho também. Tá. E você tem que pegar com muita leveza. Então, só a pontinha do pincel pega no rosto. E aí não é tudo. É aquele negócio que vai ficar fazendo assim, né? É, tem que ter paciência. Como esses. Isso. Esse aqui tem que ter, né? Tem que ter. Renatinha, estão chegando muitas perguntas. Vamos colocar uma? Legal, vamos. Vamos lá, vamos ver quem mandou recadinho pra gente. Olha lá, perguntinha na tela, então. Que linda! É a Gilmara Souza. Um beijo pra você. Carol, é certo usar aqueles pincéis que são 2 em 1 de base e blush? Como é que é esse lance? Então, os pincéis que têm 2 funções. Você pode utilizar para passar uma base líquida e depois um pó ou um blush. Rola? Rola Quais sim. seriam eles? Olha, para passar base e pó, seria esse daqui do pó também interessante. O Duo Fiber é muito legal. Chama Duo Fiber? Duo Fiber. Tá. Porque ele tem aí... cerdas sintéticas e naturais. E é pra tudo esse pincel, é muito bom. Tudo. Então o tamanho, de repente um menorzinho como esse, você pode aplicar aqui pro corretivo também. Tá. E aí depois pro resto do rosto. E assim, uma dúvida que eu tenho. Quando a gente passa assim com o pincel, às vezes fica um pouco... uma parte mais clara, uma mais escura. O ideal é fazer movimentos circulares. Assim, e se você por acaso pegar o blush e errar, colocar muito assim de uma vez só, pega o pincel de base, dá um esfumado
esfumadinha, porque dá uma apagada como se fosse uma borracha. Entendi. Olha que dica bacana. E aí vai fazendo em movimentos circulares. Isso, sempre em movimentos circulares e bem aqui, ó, no topinho do pincel. Porque se você pegar muito rente, você vai fazer muita pressão e daí não vai ficar legal a maquiagem. Você pode tirar aqui na pontinha, então... Isso, nas pontinhas, pra dar leveza, né, no esfumado. Legal, isso eu nunca tinha pensado nisso, né? Então vamos fazer o seguinte, Vamos. você vai falar de mais pincéis, mas vamos separar aqui os essenciais. Isso. Esse é essencial. Pra mim é essencial. Tem gente que prefere língua de gato pra aplicar base, mas eu gosto do Duo Fiber porque ele pode aplicar base, corretivo, Também blush. gosto. Então tá, Eu prefiro. Esse, mas aí pode ter esses dois também. Pode bacana. também. Aí beleza, aí vamos pros dos olhos então. Dos olhos, eu acho que desfumar é essencial. É esse bem bojudinho aqui. Bem gordinho, fofão, bem gordão. É esse que vai dar aquele esfumado lindo. Sim. Né? Quando a gente faz um pretão, um olho preto marrom. E tem que ter paciência para esfumar, não é uma coisa muito rápida, né? Vai, volta, e esse daqui também você consegue depositar a sombra. Então você deposita a sombra primeiro e depois esfuma. Então dá para fazer as duas coisas. Tá. O que eu acho muito legal também é o chanfrado, esse daqui com corte diagonal. Ele dá pra fazer a sobrancelha, eu faço a minha sobrancelha com ele. E também dá pra fazer o delineado, aquele delineado gatinho e tal. Então, chanfrado, a gente faz sobrancelha, delineado e embaixo. Dá pra passar aquela sombrinha embaixo? Dá, eu também passo com ele e dá pra dar uma esfumadinha. Mas se você quiser uma esfumada bem perfeitinha embaixo, eu gosto desse daqui, que é o pincel de precisão. Que é um pincel faz bem compridinho. Olha, você trouxe tantas cores, faz um esfumadinho com esse pincel pra gente ver embaixo. Gente, um dos segredos mais bonitos da maquiagem é aquele esfumadinho embaixo, acho lindo. Olha lá, vamos mostrar. Deixa eu tirar aqui, eu até tô com um pouquinho de esfumada aqui, ó. Ó, vai passando devagarinho. Vou pegar uma sombrinha marrom. Olha que gostei, amei. Olha lá que fácil, você não precisa de água, nada, né? Só que daí você tem que ter aquela paciência pra ir esfumando, né? Tá, devagarinho. Esfumou. Tá aí, olha que lindo. Ó, já mudou, já abre os olhos. Com certeza. Vamos aproveitar e fazer mais uma perguntinha? Deixa eu colocar isso aqui então na nossa contagem. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Que linda é a... E agora? Willy, né? Willy, um beijo pra você. Não, porque às vezes coloca o nome ao contrário, né? Willy, um beijo pra você. Carol, qual o pincel ideal pra aplicação de glitter e de pigmentos? Ótima pergunta, pode me contar, Rê, o que a gente vai usar para colocar Para pigmento? glitter e pigmento, eu gosto de pincel de cerdas sintéticas, porque não absorve. Entendi. As cerdas naturais normalmente tendem a absorver mais produto. Tá. E daí você deposita no olho. Então aí a gente vai lá no potinho com os pigmentos, faz assim e só dá batidinha. Deposita isso. Batidinha. Daí para fixar melhor é legal usar um fixador de sombra antes, né? Que daí tem a dica também. Então esse aqui é um que tem que ter. É legal. Então, ó, vamos ver. A gente tem 6 até agora. Aí deixa eu te perguntar, esse aqui... É o vassourinha. É o vassourinha. Tem que ter vassourinha? Eu acho que não tem que ter. É mais para uma maquiagem mais, assim, profissional, talvez. Tá. É legal vassourinha se você fizer um olho muito escuro e já ter feito a pele. Porque daí cai aqui e você pega o vassourinha e só varre aqui pra não... Pra então, não ficar preto. A gente não passa nenhuma maquiagem nele. Pode passar também. Pode passar um pozinho e colocar aqui. Tá. Se você quiser pôr em lugares certinhos do rosto, você pega ele também. Então, o vassourinha é bom. É eu vou legal. Colocar o vassourinha. Pode colocar. Vou colocar na nossa Eu também acho muito legal ter um pincel pra boca. Ah, e boca também, hein? Que é muito legal pra você fazer os cantinhos de uma boca bem preta, bem vermelha, bem escura. Tá. E também pra fazer delineado gatinho, pode fazer. Pode usar esse de Pode. boca. Olha que bonitinho que é esse. E assim, você passa batom mesmo de bastão com pincel? Eu passo por causa dos cantinhos. Fica um acabamento mais perfeito. Ah lá, que legal. Então esse também tá na conta. Agora, as esponjinhas novas. As esponjinhas. Vamos falar delas? Então, ó, escolhemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então assim, ai Carol, tá apertado. Fica com 4. Nesses 8, escolhe os 4, mas pelo menos 4 eu acho que aí tem que ter, né? É legal. E ó, as nossas opções então, pra manter uma maquiagem bem feita, conseguir fazer aí um visu bem legal em casa, sozinha,
eles podem ajudar muito. Agora, vamos falar dessas esponjinhas. Vamos, as esponjinhas são como se fossem pincéis mesmo, elas dão um acabamento muito natural. Então você pode aplicar tanto produto líquido quanto produto em pó. Tá. E as esponjinhas você precisa molhar elas antes de passar, porque senão elas absorvem todo o produto. Então ela normalmente é assim, pequenininha, depois que coloca água, ela fica bem maior, fica quase o dobro do tamanho, né? E aí a gente passa ela numa base, por exemplo, uma base líquida. Isso, e não é porque ela tá molhada que ela vai molhar o seu rosto nem nada, é só para realmente não absorver a sua base líquida ou qualquer outro produto que você coloque aqui. Que legal. E você aplica com batidinhas assim. E fica impecável. Fica um acabamento muito bonito e natural. Pra limpar a pele também rola quando cai alguma coisa da sombra? Rola. Se você também colocar um pouquinho de base aqui, é como se fosse uma borracha. Entendi. Gente, olha isso. Tá bombando muito, isso aqui tá febre, né, no mundo. Eu acho que vale a pena ter também uma borrachinha dessa. Vale sim. Renatinha arrasou. Vamos colocar então as nossas opções aqui. E aí se joguem numa bela maquiagem. Porque, claro, quando a gente tem aí a ferramenta, fica mais fácil. Fica muito fazer mais fácil, mais divertido também. Mais divertido também. Mas aí vai comprando aos pouquinhos também, não precisa comprar tudo de uma vez. Vai pegando as dicas das nossas blogueiras. E aí, ó, garanto que em 2 meses já tá fazendo uma bela maquiagem, né? Treinar, tem que treinar. É isso, obrigada. Obrigada, Volte sempre, Carol. você é uma querida, Com sabe certeza. tudo. E olha, quem quiser saber mais, pode entrar lá no site da Renatinha, que é o Umbigo Sem Fundo. Já contamos essa história. Quando a gente veio lá, Umbigo Sem Fundo, é de um quadrinho que ela é fã. Então entra lá que vocês vão ver a história. umbigosemfundo.com.br. Lá no Insta, @umbigo sem fundo também. Você vai conhecer todo o trabalho da Renata Fukuda, blogueira, que hoje veio falar dos pincéis, mas que ela sabe tudo de cabelo, de pele. Muito legal. Obrigada, viu? Obrigada, Carol. Beijo da mão, assim, fofa. Tá geladinha, né? Ficou Tá nervosa? frio aqui. Tá frio, menina. Gente, tá frio aqui hoje, vai chover, já tá chovendo lá fora, né? Porque tá frio, porque normalmente aqui tão quentinho aqui no estúdio. Obrigada. Volta, Carol, logo. Com certeza. Adoro você. Ela é a primeira vez que ela veio, eu lembro que ela ficou nervosa, agora que você soltou.